Olá, tudo bem? Voltamos então para continuar a estudar sobre a língua portuguesa, sobre a gramática, sobre morfossintaxe. Então, nosso estudo de classes gramaticais e de funções sintáticas. Como eu falei para você, já fizemos até uma análise ainda há pouco sobre o adjetivo e o artigo. Eu quero que você anote esse esquema aí no teu caderno. Olha, o adjetivo, eu te dei o conceito ainda há pouco, aquela classe gramatical que caracteriza o substantivo. O adjetivo, sobre o aspecto sintático, sobre o aspecto da função sintática dele. O adjetivo ele pode funcionar como adjunto adnominal ou como predicativo, beleza? Então, se ele for adjetivo na morfologia, ele é na análise sintática adjunto adnominal ou predicativo. Se ele for predicativo, tem dois tipos de predicativo na sintaxe, né? Tem um predicativo do sujeito e tem um predicativo do objeto, beleza? Então, você vai anotar esse esquema no teu caderno, adjunto, função sintática, né? Traduzindo aqui para você, adjunto adnominal ou predicativo. Existe o predicativo do sujeito e existe o predicativo do objeto. Predicativo, ele sempre é um termo caracterizador, porque o predicativo ele é uma função sintática do adjetivo, né? Ele é uma função sintática do adjetivo. Então, ele sempre é um termo caracterizador. Quando ele é um predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito. Quando ele é um predicativo do objeto, ele caracteriza o objeto. Entendeu? Então deixa eu repetir para você, olha. Predicativo sempre é um termo caracterizador. Predicativo sempre é um termo caracterizador, porque o predicativo ele é uma função sintática do adjetivo, tudo bem? O predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito. O predicativo do objeto, ele caracteriza o objeto. O predicativo do sujeito, ele sempre caracteriza o sujeito por intermédio de um verbo de ligação. O predicativo do objeto, ele caracteriza o objeto por intermédio de um verbo de ligação, mas ele está implícito. Mas para ter objeto tem que ter verbo transitivo. Aí já é um pouquinho mais enrolado, né? Mas observe bem. O predicativo do sujeito, bora começar pelo mais fácil. Ele caracteriza o sujeito por intermédio de um verbo de ligação. É importante nós sabermos o que é um verbo de ligação. Então, primeiramente, fecha aqui as tuas anotações no teu caderno. Fecha aqui a anotação no teu caderno, adjetivo, função sintática, adjunto adnominal, predicativo, tudo bem? Aí, coloca aí no teu caderno também, artigo. Eu dei o conceito ainda há pouco do artigo. Artigo é uma classe gramatical que define ou indefine um substantivo. Lembra? Artigo tem duas funções sintáticas. Duas não, uma. Só tem uma função sintática. O artigo é o mais fácil na função sintática, né? A função sintática do artigo é adjunto adnominal. Ele sempre está junto do nome, do núcleo do sintagma, do termo naquela oração. Beleza? Agora, como eu disse para você, é importante sabermos o que é um verbo de ligação, como identificá-lo. É importante nós sabermos que o verbo de ligação ele tem uma certa particularidade. Eu oriento você a voltar, né, naquela nossa aula. Eu gravei uma aula aqui com vocês que eu montei uma tabela dos verbos e eu disse para você, olha, o verbo de ligação ele tem baixa transitividade, o verbo transitivo já é um pouquinho mais significativo, o verbo intransitivo ele já é um pouco mais significativo. Lembra? Eu coloquei uma tabela aqui de verbos. Existe o verbo de ligação, existe o verbo transitivo e o verbo intransitivo. E uma das primeiras características que eu apontei para você naquela tabela, eu vou repetir aqui. Eu disse para você que o verbo de ligação, ele não possui objeto, né? O verbo de ligação, ele não possui objeto. Isso é importantíssimo você saber. O verbo de ligação não possui objeto. Objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, ele não tem. Vai ser errado, então, uma análise que você faça dizendo assim, sujeito, verbo de ligação e objeto direto, né? Tá errado, isso aí não é possível, beleza? Porque o verbo de ligação ele não tem objeto, tranquilo? O verbo de ligação, objeto é o mesmo que complemento verbal, viu? Lembra, eu já falei na aula passada, objeto é o mesmo que complemento verbal. Então, se é uma questão dizendo assim, que o verbo de ligação tem complemento verbal, também está errado. Ele não tem, né? Não tem objeto, não tem complemento verbal. Tudo bem? Tranquilo? O que ele possui, então? O verbo de ligação, ele possui predicativo. O verbo de ligação, ele possui predicativo. Anota aí no teu caderno, olha. Ele possui predicativo do sujeito. O verbo de ligação, então, ele possui predicativo do sujeito. Você está fazendo uma análise sintática,
E aí você vai perceber que aquele termo que parece um objeto direto, na verdade é um predicativo do sujeito. Ainda há pouco, na análise que nós fizemos, lembra que eu falei assim, a seleção brasileira continua invicta. Invicta parece, à primeira vista, assim, uma análise muito superficial, um objeto direto, mas na verdade não é, ele é um predicativo do sujeito. Beleza? Então segura lá. O verbo de ligação, ele não possui objeto, ele não possui complemento verbal, ele possui predicativo. O verbo de ligação, ele indica, o verbo de ligação indica estado ou mudança de estado. Então, o verbo de ligação indica estado ou mudança de estado. Sabe o que isso quer dizer? O verbo de ligação não indica ação. O verbo de ligação, lembra aquele conceito do verbo lá da gramática? A gente vai estudar verbo, porque lembra aquele conceito que fala assim, o verbo indica estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, ação. O verbo de ligação não indica ação, né? Correr, andar, passear. Então esses verbos que indicam ação, eles são verbos transitivos ou intransitivos, não são verbos de ligação. O verbo de ligação ele possui baixo campo semântico, baixo significado. Lembra daquela tabela da aula passada? Verbo de ligação, entenda assim na sua cabeça. Ó. Verbo de ligação, aí em campo semântico, né? Em sentido. Verbo de ligação, olha aí, observe bem, em campo semântico, em sentido. Verbo de ligação, verbo transitivo e o verbo intransitivo, né? Em sentido. Por isso que alguns autores, eles falam que o verbo intransitivo ele tem sentido completo, né? Porque ele possui mais sentido, entendeu? Não é que ele possua sentido completo, né? É um critério que se utiliza em algumas análises, mas não é muito confiável dizer que ele tem sentido completo, viu? Porque tem furo e eu vou te mostrar daqui a pouco, inclusive, uma frase para a gente não se segurar só nesse sentido completo. Mas o que eu quero observar, que você anote no seu caderno, que o verbo de ligação ele tem baixo sentido, baixa transitividade. Ele indica estado ou mudança de estado. Tudo bem? Tranquilo? Então, nunca indicação. O que mais você tem que anotar no seu caderno? O verbo de ligação, o verbo de ligação geralmente, verbo de ligação, geralmente, quem é verbo de ligação? Geralmente ser ou estar. Lembra do verbo to be, que você estuda em inglês? Lembra? Gosta do verbo to be? Geralmente, o verbo ser, o verbo estar, eles são verbos de ligação. Né? Você fez uma análise sintática ali, viu o verbo ser, viu o verbo estar, mas também existem outros verbos. Ainda há pouco eu coloquei um exemplo aqui que não era nem o ser nem o estar, né? Era o verbo continua, né? A seleção brasileira continua invicta. Então, ali era o verbo continuar e estava como um verbo de ligação. Mas eu quero que você anote esses dois aqui. Então, olha as características importantíssimas de um verbo de ligação. O verbo de ligação não possui objeto, beleza? O verbo de ligação, então, não possui objeto, né? Porque quem é que possui objeto? Só tem um verbo que possui objeto. Esse verbo é o verbo transitivo. É o mais famoso, é o que mais cai, né? O verbo transitivo. Só ele possui objeto, beleza? Existe o verbo transitivo direto, existe o verbo transitivo indireto, existe o verbo transitivo direto e indireto, tudo bem? Conforme a tabela que nós já vimos aqui, mas o de ligação não possui. Tem dois verbos que não possuem. Não existem três verbos na análise sintática? Existe o verbo de ligação, existe o verbo transitivo e existe o intransitivo. Só quem tem objeto é o transitivo. O verbo de ligação e o intransitivo, eles não possuem objeto. Entendeu? Tranquilo? Então, o que o verbo de ligação, o que você tem que marcar no seu caderno? Não possui objeto, possui predicativo do sujeito, depois dele, né? Depois do verbo de ligação tem predicativo do sujeito. O verbo de ligação, então, olha, o que você lembra dele? Possui predicativo do sujeito. O verbo de ligação não indicação, né? Correr, estudar, nadar, falar, não indica. O verbo de ligação ele indica estado ou mudança de estado. Então ele está feliz, ele estava feliz, ele continua feliz, né? Ele é feliz, ele indica estado ou mudança de estado. Beleza? Geralmente, o verbo to be, né? Geralmente o verbo ser e estar são verbos de ligação. Geralmente, cuidado, porque não é técnico a gente fazer assim, a análise sintática sem uma oração, né? Dizer que o verbo ser é verbo de ligação, que o verbo estar é verbo de ligação. Não é bem por aí. Beleza?
Porque isso tudo depende muito de uma oração. A gente tem que ver a oração lá para poder fazer análise para ver se lá é um verbo de ligação ou não. Mas agora, claro, como eu tenho ressaltado muito com você, você pode olhar para um verbo de ligação, se ele está, e lembrar que geralmente eles são verbos de ligação. Tudo bem? Quer ver uma análise? Então, fique ligado aí, daqui a pouco eu já vou passar uma análise sintática. Copiei no seu caderno, daqui a pouco eu vou colocar uma frase para você entender esses conceitos aqui.